Hoje a gente vai falar sobre números naturais, tá? Então, vamos para a aula. Conjunto dos números naturais. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é um conjunto. Então, para ficar mais fácil a gente entender o que é um conjunto, o conjunto é uma coleção qualquer de objetos. Pode ser de objetos, como a gente vai ver agora, de números, pode ser, enfim. Se você tem uma coleção de objetos, você tem o que a gente chama de conjuntos, ok? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Conjunto dos números pares entre 5 e 13. Antes de eu montar isso aqui, a gente só precisa lembrar o que são números pares. São números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Tá? E, claro, esses próprios números também são números pares. Então, vamos lá. Entre 5 e 13, a gente vai ter aqui ó, o 6, o 7 é ímpar, né? Então não entra aqui. O 8, o 9 é ímpar, então não entra aqui. O 10, olha aqui, ó, terminado em 0. E o 12, terminado em 2. Lembra lá que o 11 não entra porque ele é ímpar. Então, eu tenho aqui, olha, o conjunto dos números pares entre 5 e 13. Presta muita atenção que toda vez que a gente vai representar conjuntos, a gente coloca eles entre chaves, ó, igual está aqui. Esse aqui é o símbolo das chaves, tá? Você coloca dentro das chaves esse conjunto que você está representando. Quer ver? Vamos ver um outro exemplo. Conjunto dos números ímpares entre 90 e 100. Então, aqui, ó, começando em 90, a gente vai começar a colocar os outros números. Só lembra uma coisa, que número ímpar são números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. E, claro, esses próprios números também. Como aqui é do 90 até o 100, o 91 é o primeiro número ímpar que a gente vai ter, ó, terminado em 1. O 92 é par, então ele não entra aqui. Vem o 93, ó, 93, terminado em 3. 94 é par, então não entra aqui. Vem o 95, 95 é ímpar. Então, olha aqui, ó, número terminado em 5. 97 é ímpar, número terminado em 7. Ou seja, já viu que o 96 não entrou aqui porque ele é par. A gente está colocando só quem é ímpar. O 98 não entra aqui porque é um número par. O 99, número ímpar. E o próximo seria o 100, então ele não entra no resultado, porque a gente quer só os que estão entre 90 e 100. Observa aí novamente, ó, colocamos dentro de chaves para representar esse conjunto. Então, quando a gente vai representar conjuntos, a gente coloca ele dentro de chaves, ok? Então, vamos seguindo. Conjunto numérico formado pelos números naturais é representado pelo símbolo, esse aqui é uma letra N, tá? Então, esse N ele é o símbolo que representa o conjunto dos números naturais, ok? Então, vamos ver aqui quem são esses números naturais. Olha aí, a gente coloca o Nzinho para a gente poder representar esse conjunto. É igual, olha lá, dentro de chaves vão estar os números naturais. Quem são os números naturais? Vai lá, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e assim sucessivamente até o infinito. O que você precisa saber é que ele começa no 0 e vai até o infinito, ok? Esse é o conjunto dos números naturais, ok? E aí o conjunto numérico formado pelos números naturais diferentes de 0, ele é representado pelo símbolo, o N com asterisco aqui em cima. Quando você vê esse asterisco aqui, quer dizer que o 0 não faz parte desse conjunto. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. O N com asterisco quer dizer que começa a partir do 1. Observa que aqui ó, não tinha o asterisco, começava no 0. Aqui tem asterisco, começa a partir do 1. Então, ele vai do 1 até o infinito. Do mesmo jeito, a única diferença entre esses dois conjuntos é que esse N com asterisco, que são os números naturais diferentes de 0, só não tem o 0. Ok? O outro aqui já tem o 0, porque ele já é o conjunto completo dos números naturais. Vamos seguindo. Sequência dos números naturais. Vamos lá. Então, aqui a gente tem a sequência que a gente acabou de ver. Ele vai lá, começa 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai embora até o infinito. Essa é a sequência dos números naturais que vai até o infinito. Para a gente entender como funciona a sequência, eu peguei o exemplo aqui do número 49. Vamos só entender como funciona a sequência. Se eu fizer 49 menos 1, o resultado é 48. Está bem aqui, ó. Para que a gente está verificando isso? Porque esse número que aparece antes do 49, ele tem um nome. Ele é o antecessor de 49. Então, é só você lembrar. Toda vez que você precisar saber o antecessor de um número, é aquele número que vem antes. Tá? Antecessor
é o que vem antes. Então, antes do 49 vem quem? O 48. Então, 48 é antecessor de 49. E se eu fizer 49 mais 1, vai dar quanto? 50. O número que vem logo depois também tem um nome. E ele é o sucessor, tá? Então, o número que vem depois é o sucessor. Se você tem um número, você precisa saber quem é o antecessor, é só você fazer menos 1. Se você quiser saber quem é o sucessor, você faz aqui, ó, mais 1, e você descobre o sucessor. Então, a partir daqui, a gente começa a ter a ideia de sequência. Por quê? Eu preciso saber quem é o antecessor e o sucessor de um número. E quando você analisa os números naturais, todos os números naturais têm um antecessor e um sucessor, com exceção do zero. Tá? Por quê? Porque o zero não tem antecessor. Dentro dos números naturais, não tem nenhum número que vem antes do zero. Mas lá para frente, vocês vão conhecer outros tipos de números, que aí sim vocês vão descobrir outros números que existem, e aí a gente pode analisar isso aí novamente. Mas dentro dos números naturais, o zero não tem antecessor, ele tem o sucessor dele, que é o 1, ok? O 1 aqui é o sucessor do zero. Então, fora o zero, todos os outros números têm antecessor e sucessor. Dentro dos números naturais, não esqueçam isso daí. Vamos seguindo. Na reta numerada, o que a gente precisa entender é que cada vez que você avança para o próximo número, você está avançando o que a gente chama de unidade. Ok? Então, do 0 para o 1, você avançou uma unidade. Do 1 para o 2, mais uma unidade. Então, toda vez que você precisa avançar na sequência, você está avançando o que a gente chama de unidade. Tá? É outra coisa que você precisa saber aqui. E dentro da sequência dos números naturais, a gente tem ordem nos números naturais. Então, vamos ver. Para a gente entender um pouco melhor sobre a ordem, a gente vai só relembrar aqui alguns símbolos. Esse símbolo bem aqui, esse está até aqui escrito, ó, esse símbolo representa maior que. Tá? Então, a gente vai ver que é um número maior do que o outro. E aqui, esse símbolo aqui, ele representa o quê? Menor que. Então, a gente vai ver que vai ter um número menor que outro. E esse daqui é o símbolo de igual. Então, o igual também é mais conhecido pela galera. Vamos seguindo aqui, então, para a gente entender. Então, a gente vai ao exemplo. 8 olha só, esse símbolo aqui, menor que. 8 é menor que 9. A gente precisa entender qual o número que é maior do que o outro ou qual o número que é menor do que o outro. Claro que a reta numerada nos deixa bem claro isso, que foi a reta que a gente acabou de ver. A gente sabe que a sequência dos números naturais vai do 0 até o infinito. Ok? 0, 1, 2, 3, até o infinito. Então, a partir daí, dá para a gente saber qual número é maior ou menor. Quer ver? Vamos seguindo para outro exemplo. Eu sei que o 10 ele é maior que o 6. Olha o símbolo aí. Ó. Esse símbolo aqui está bem aqui, é o símbolo maior que. Então, 10 é maior que 6. Aqui, ó, 325 é maior, olha aqui, maior que 305. 240, a gente já sabe que ele é menor que, olha aí, menor que, está bem aqui o símbolo, 240 é menor que 251. Tá? A gente vai utilizar muito esses símbolos, por isso a gente está vendo o exemplo deles, para que você saiba quando você coloca o símbolo maior que e quando você coloca o símbolo menor que. Vamos lá a números consecutivos. 10 e 11, eles são dois números naturais consecutivos. Qual a ideia de números consecutivos? É o número que vem um após o outro. Então, o 10 e o 11 são consecutivos, porque depois do 10 vem o 11. Ah, professor, só pode ter dois números consecutivos? Não, você pode ter aqui, como nesse exemplo, 3 números consecutivos. Vamos ver lá. Peguei o exemplo do 5. 5, 6 e 7. São 3 números naturais consecutivos. Porque depois do 5 vem o 6, depois do 6 vem o 7. Consecutivo é aquele número que vem um após o outro. 2012, 2013, 2014 e 2015 são 4 números naturais consecutivos. Ah, professor, se tivesse o 2016, aí você teria 5 números naturais consecutivos. A questão que você precisa saber é que se você tem uma sequência onde você vai colocando sempre o próximo número que vem em seguida, você está tratando de números naturais consecutivos, ok? Vamos seguindo então aqui. Sequências especiais de números naturais.
Vamos ver a sequência dos números pares, dos números naturais pares. Eu comentei agora há pouco. Para o número ser par, ele tem que ser o número 0, 2, 4, 6 ou 8. Está bem aqui eles, ó. 0, 2, 4, 6 ou 8. E números que são terminados com esse algarismo, terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8. Exemplo do 10, ó, um número terminado em 0. O 12, um número terminado em 2. O 14, um número terminado em 4. O 16 é um número terminado em 6. O 18, um número terminado em 8. O 20, um número terminado em 0 e assim sucessivamente. Observa que começa do 0 e eu apenas acrescento 2 unidades para eu encontrar qual é o próximo número par que eu tenho na sequência. Se eu fizer 0, colocando mais 2, é 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. E assim sucessivamente até o infinito. Lembrando que a sequência dos números naturais pares também é uma sequência infinita. Ok? Então, vamos seguindo para outra sequência. Sequência dos números naturais ímpares. Lembra lá que para o número ser ímpar, ele precisa ser, para ele ser ímpar, ele é o 1, o 3, 5, 7 e 9. E os números terminados com 1, 3, 5, 7 e 9. Esses vão ser os números ímpares. Olha lá, o 11, aqui, ele é um número terminado em 1. O 13 é um número terminado em 3. O 15 é um número terminado em 5. O 17 é um número terminado em 7. O 19 é um número terminado em 9. E aí você percebe que começa a aparecer de novo números terminados com esses mesmos algarismos. Agora, observa, como é que eu monto a sequência dos números naturais ímpares? Você começa com o menor número ímpar, que é o número 1. O menor número natural ímpar é o 1. E aí você sempre acrescenta o quê? 2 unidades também para você ter a sequência. Olha aí, ó. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 2 dá 5. 5 mais 2 dá 7. E assim sucessivamente. Dessa forma, você consegue montar a sequência dos números naturais ímpares. Ok? Cuidado! Sequência dos números naturais pares, você começa do 0, que é o menor número par natural que a gente tem. Tá? Aí você acrescenta 2 unidades para você ir avançando na sequência. Números ímpares começa com o número 1, que é o menor número natural ímpar que a gente tem. E aí você acrescenta 2 unidades também para avançar nessa sequência de números ímpares. Números naturais e geometria. Vamos ver a sequência dos números quadrados perfeitos. Professor, o que é isso? Calma. Vamos fazer uma observação aqui feito com bolinhas. Então, eu tenho aqui uma bolinha e aqui, olha, eu tenho já 4 bolinhas. Qual é a característica de números quadrados perfeitos? Preste atenção que, geometricamente falando, são números que formam, quando você junta essa quantidade, você consegue formar um quadrado, ok? Mas você olha o 1, peraí, mas o 1 não é um quadrado. Aqui eu estou representando com bolinhas, mas se eu estivesse representando com quadrados, o próprio 1 já seria um quadrado, ok? Eu só peguei uma figura geométrica diferente, mas vai ser válido, a gente vai já entender aqui o porquê. Então, se eu tiver 4 bolinhas, eu consigo formar um quadrado. Pensa aí, se eu colocar 5 bolinhas, eu não vou conseguir formar um quadrado, vou formar outra figura se eu ligar elas. Como eu formaria mais um quadrado? Se eu pegasse, olha aqui, ó, 9 bolinhas, que presta atenção, que você vai ter aqui, ó, 3, 3 e 3 aqui. Que aí, quando você observa, você tem 3 aqui na linha, eu posso dizer, na horizontal e 3 na vertical. Você tem, então, lembra que para ser um quadrado, você precisa ter lados de mesmo tamanho. Então, preste atenção, que é 3, 3, 3 e 3. Tudo 3. Então, aqui você tem um quadrado. Qual seria a próxima sequência? Se eu fizesse aí, ó, 4 por 4. Ó. 4 na horizontal, 4 na vertical. Aí, presta atenção, você tem 4, 4, 4, 4. E, claro, foi preenchido dentro também tudo 4. Ó. 4, 4, 4 e 4. Observa que aqui você vai ter 16 bolinhas. Então, para você ter o próximo número quadrado perfeito, você vai ter 16 unidades. Tá? E o como seria o próximo? Seria aqui, olha, 5 por 5. Preste atenção que você tem 5 na horizontal, 5 na vertical. Se você for olhar cada lateral desse quadrado, ele tem 5. Ok? Se você somar todas as bolinhas que eu tenho aqui, são 25 no total. Porque você vai ter aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 25 no total.
Professor, se eu fosse fazer mais sequência, eu conseguiria fazer? Sim. Você faria 6 por 6. 6 por 6, você teria um total de 36. Presta atenção que cada uma dessas quantidades eu consigo representar através de multiplicações de um número por ele mesmo. Tá? Isso aqui é uma referência à potenciação, que é uma operação que a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas o que eu preciso saber, que é resultado de um número multiplicado por ele mesmo. Exemplo, o 1, que a gente acabou de ver aqui, eu tenho uma bolinha, ele é resultado de quê? De 1 vezes 1. Por isso, ele é chamado de um número quadrado perfeito. E o 4, professor, que a gente acabou de ver aqui, o 4, ele é resultado de quê? De 2 vezes 2, tá? Então, por isso que eu disse, olha, é 2 por 2, 2 vezes 2 vai dar 4. Se a gente for ver o próximo aqui, ó, que eram 9 bolinhas, ele é resultado de quê? 3 vezes 3. Lembra que eu falei que ele era 3 por 3? Se você multiplicar 3 vezes 3, o resultado é 9. Se você for contar a quantidade de bolinhas, também vai dar 9, porque ele é um número quadrado perfeito. Esse outro aqui, ó, lembra que aqui eu tenho quantas bolinhas? Eu tenho 16 bolinhas. Ele é resultado de quanto? De 4 vezes 4. Que aí você observa lá, é 4 vezes 4. Se eu for somar aqui, ó, 4, de 4 em 4 aqui, ó, vai dar um total de 16 unidades. Se eu for fazer o próximo, 25, ele é o resultado de 5 vezes 5. Tá? 5 vezes 5 dá 25. Por isso você tem aqui 5 por 5. Por isso eu falei, se você fizer o próximo quadrado, vai ser 6 por 6. 6 vezes 6 dá 36. Então, esse seria o próximo número quadrado perfeito. Então, lembre-se que para o número ser um número quadrado perfeito, você precisa que ele seja resultado de um número multiplicado por ele mesmo. Como a gente acabou de ver, ó, 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5. Se eu fosse continuar a sequência, 6 vezes 6, 7 vezes 7, 8 vezes 8 e assim sucessivamente. Ok? Então, essa é a parte inicial que a gente precisava ver da parte de números naturais. Tá? E mais adiante a gente vai ver outras aulas que falam também sobre números naturais, a gente vai ver operações ainda, mas por enquanto a gente fica por aqui, tá? Nesse assunto. E se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. Tá, galera? Então, até mais. Valeu!